Podcast com a doutora, terceiro episódio de uma série de vários vídeos que a gente vai fazer, conhecendo aqui o trabalho da doutora Cristina e como que você pode melhorar a sua vida, as suas questões somato-emocionais, seus traumas, suas crenças, toda a sua história somato-emocional. Eu quero que você, seguidor, entenda o seguinte: se você não nos conhece, você vai conhecer um pouco mais agora, nós vamos reprisar algumas questões dos vídeos anteriores, mas o mais importante, a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que hoje te incomoda, ou ele está no seu corpo ou está em você. E esse você, a esfera emocional, a esfera energética, está tudo contemplado nesse podcast. Então, se você não sabe como corrigir essas questões somato-emocionais suas, acompanhe a série. A gente não sabe exatamente quantos vídeos vão dar, então vocês vão ter que acompanhar mesmo, até porque um conteúdo emenda no outro. E hoje nós trouxemos uma continuidade do vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, você procura o cardzinho aqui assim, o pessoal vai deixar para vocês. Vai lá e vê o conteúdo, tá? O meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece, sou fisioterapeuta, sou osteopata e trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Aqui no meu canal eu falo sobre dor, exercício e lesão. E trouxe a minha esposa, que vai se apresentar, para falar um pouco mais sobre como a dor gera limitações, dores e sofrimentos no corpo físico. Eu sou a Cristina Engels Tambosi, sou esposa do Murilo, como ele falou, e eu trabalho com toda a parte somato-emocional aqui na clínica. Então, a gente brinca que a gente cuida do ser e do humano, né? Exatamente. Da esfera emocional, comportamental, das histórias de vida do paciente e também da parte física, bioquímica, tudo fazendo essa harmonia, esse conjunto, Exatamente, né, entre as relações. E quando a gente foi começando a gravar essa série de conteúdos, né, que veio justamente pelos comentários ali do YouTube querendo saber mais muitos comentários sobre querendo saber como a parte resolver emocional. Foi levantado um tema de, mas o que é uma crença? Como essa crença pode te prejudicar? E é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Então, eu acho que a crença, reprisando um pouco que a gente já deu essa introdução no outro vídeo, é as histórias, são as verdades, os moldes que você coloca dentro da sua mente para que a tua mente ela assuma um modus operandi, ela assuma um padrão de comportamento que seja automático via sistema nervoso autônomo, que daí muda a estrutura, a parte bioquímica que o Murilo pode aprofundar. Mas esse conceito da crença, como ela pode te prejudicar, ele vai muito também sobre crenças que te potencializam e crenças que te limitam. Exato. Então, é sobre isso que a gente quer conversar com vocês aqui hoje, para você aprender a identificar se uma crença ela tá te potencializando ou te limitando. Esse conteúdo vai ser sobre isso, pessoal. A gente vai apontar 3 crenças que muitas pessoas têm, provavelmente você tem, e que estão travando a sua vida. Então você tem que acompanhar o vídeo inteiro, tá? Como a Cris falou, crenças são moldes, são padrões. É como se fosse um drive num computador que você ligou o computador, ele já começa a rodar. Você não se pergunta por que ele está rodando, ele já está instalado. E óbvio, isso tem um propósito. O nosso sistema nervoso autonômico, o sistema nervoso central, ele vai tentar poupar energia, deixando alguns padrões automáticos. Todo dia ele liga o seu pulmão, modo de dizer. Ele não precisa ficar calculando esse negócio, já é autonômico, você não pensa sobre isso. Da mesma forma acontece com alguns padrões. As posturas que você faz, os comportamentos, as reações, né, amor, frente a algumas situações. A forma como que você reage a uma agressão, a um elogio, a uma forma, a um abraço, não importa. Tudo isso está pré-programado. Vai por mim. A maioria das coisas você não calcula. Eu, por exemplo, a Cristina, quando ela apoiou o braço aqui, ela não pensou em apoiar o braço. Isso é autonômico. O corpo dela está tentando economizar energia da cintura escapular, do tronco dela, para se concentrar no conteúdo que ela tem que passar para vocês. E é assim que funciona o nosso corpo. Vamos direto então ao objetivo, amor? Eu acho que você começa apresentando pro pessoal essa crença que eu acho que quase todo mundo tem, né? Apresenta ela e a gente vai apresentar ela, pessoal, vai ensinar você como você sabe se você tem ela ou você tem a hipótese de que sabe que tem ela, certo? Porque, obviamente, às vezes é necessário acompanhamento profissional. E soluções simplinhas para você já reprogramar ela hoje. Você vai sair do vídeo sem ela. Você vai perceber que você já não consegue mais ver ela como uma crença de fato. A primeira crença mais comum que a gente solucionou aqui é a crença relacionada ao dinheiro, que a gente sabe que hoje muita gente fala sobre o assunto, Sim. Mas uma das principais crenças relacionadas ao dinheiro é que, às vezes, quem tem muito teve que enganar alguém, passar a perna em alguém para conseguir ter chegado lá. É muito difícil a gente conseguir, né, quando tem essa crença, olhar para alguém que tem sucesso e admirar aquela história, aquela jornada e ter realmente um amor, a gente brinca, tem verdadeiro, né? como se fosse assim, nossa, que legal, se ele conseguiu, eu também consigo. Isso é algo mais difícil de encontrar quando a gente olha a média das pessoas. Geralmente é mas deve ter enganado alguém,
deve ter tido alguma coisa errada nos negócios. Vem um pré-julgamento junto já nessa ideia, Isso, né? que Você esse vê é a o primeiro pessoa... indicativo, né? Exatamente. Você vê a pessoa, por exemplo, passando com um carro melhor que o seu, ou Uhum. uma casa melhor que a sua, e você começa a pensar, mas não pode, cara. Esse cara deve ter roubado de alguém, ele herdou de alguém, ele enganou alguém. Essas coisas, elas vêm como uma verdade para você. Mesmo que a sua mente depois tente julgar isso, ela vem como uma verdade. Isso é uma suspeita de que você já tem esse molde. É diferente de quando você olha uma pessoa passando com um carro de alto nível e você fala, nossa, cara, que próspero que essa pessoa. Provavelmente ela ajudou muitas pessoas, provavelmente ela transformou a vida de várias pessoas, provavelmente ela serve várias pessoas. É diferente. Você tem essa sensação já de primeira, você já não tem essa crença. Tá? Então, se você já viu esse padrão em você, e é uma crença muito limitante, porque se você acredita que para ter dinheiro a pessoa teve que enganar alguém, teve que mentir para alguém, como é que você vai adquirir o que você quer? Como que você vai ter o volume financeiro que você deseja, sendo que isso vai contra os seus valores? Não, eu não quero enganar ninguém. Mas eu acredito que tem que enganar para ter dinheiro. E daí você fica sempre escasso e muitas vezes se sabotando nesse processo, que é um dos padrões mais comuns que a gente vê, né? É aquela pessoa que às vezes tá lá, conseguiu guardar um dinheiro, né? E ela nem fala um dinheiro, é um dinheirinho, né? No diminutivo, porque ela já não merece aquilo ali. E daí acontece de estourar um encanamento em casa, daí começa a dar problema no carro, e sempre dá um imprevisto que faz com que a pessoa não tenha uma reserva. É incrível a teoria da coincidência, né? Infelizmente. Então, muitas vezes, esse padrão ele vai se manifestando e daí fica aquela coisa assim, como eu não sou uma pessoa ruim, eu não posso ter. E é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Outra crença. Essa outra crença derivada desse padrão. E daí, como é que você quer crescer financeiramente se você tem esse padrão de pensamento? Não vai dar certo. Então, acho que essa é uma das mais básicas que todo mundo deveria reprogramar. Não é todo mundo que... O dinheiro não tem nada a ver com honestidade, gente. Exato. Nada a ver. A gente tem que separar essas coisas. E nem mesmo com sucesso, pessoal. Cuidado para não associar. Não, tem sucesso quem tem muito. Não é verdade também. Tá? Tem que cuidar com esses padrões, essas associações. Dinheiro é importante, sim. Ela é uma ferramenta útil para o desenvolvimento na experiência da Terra. Você não consegue ter várias coisas. Uma pessoa, eu sempre digo, uma pessoa que está passando fome, você não consegue ir lá e ficar falando para ele sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre conexão. Cara, ele está ardendo no corpo material orgânico dele de fome. Ele precisa de um prato de comida, ele não precisa de um sermão. Então, dinheiro é essencial, né? Mais ou menos, às vezes para você é muito, R$1.000, para outro não é nada. Então, isso é um conceito, né? Mas ele é importante. Então, você não ter crença sobre dinheiro e trabalhar de uma forma simples, acessível, em busca dele, quando ele é essencial para aquilo que você tem como realização, tá tudo bem. Não desejar as coisas também é um problema. Você pode desejar as coisas, você não pode se identificar as coisas. Mas daí a gente vai entrando em um assunto mais fundo, acho que a gente deixa isso para um outro conteúdo. Daí. Inclusive, essa necessidade de sobrevivência, né, como por exemplo da fome, ela é uma das primeiras necessidades que tem que estar supridas. Quando a gente olha a jornada, digamos assim, de desenvolvimento espiritual, isso os Vedas trazem muito fortes, a primeira necessidade que o ser humano tem é justamente a necessidade de sobrevivência. Se ela não está resolvida, a gente não consegue nenhuma dessas outras. Exato. Depois da sobrevivência, vem a necessidade por prazer, a necessidade de bem-estar, de realizar alguns dos sonhos, para depois sim a gente entrar lá no terceiro item, na necessidade de busca espiritual, começar a aprofundar essa parte. Porque a gente primeiro precisa ter o básico resolvido para que a gente possa ter essa liberdade de olhar para o resto. Então isso é muito importante. E eu acho que aqui também vem uma outra crença que nossos pacientes têm muito, por algum diagnóstico, porque ouviram falar ou porque alguém disse para eles que não tinha cura, que é a dor não tem cura, ou a doença não tem cura. Exato. E isso é muito triste porque, assim como existe o efeito placebo, existe o efeito nocebo. Exato. Né? E ele é tão importante que todos os estudos científicos, eles usam um grupo placebo justamente para controlar, né? Então, ali já está a prova de que o placebo funciona. Só para contextualizar, gente, o efeito placebo é mais ou menos o seguinte: se você der um medicamento para uma pessoa e dizer que ele vai curar a dor de cabeça, e dentro daquele medicamento tiver, por exemplo, farinha, ou qualquer outra coisa que seja inerte, mesmo que a substância bioquímica não tenha um potencial para curar dor de cabeça, o fato da pessoa crer que aquilo cura, a cura. Então, esse efeito placebo não tem nada ali quimicamente que te muda, mas você vai acreditar que muda. E te muda. Isso é comprovado pela literatura científica, em vários estudos. Isso é necessário para os estudos. E o efeito nocebo é a mesma coisa. Nocebo vem de nocivo.
Você dizer para a pessoa que aquilo vai te fazer mal, vai te fazer mal. Mesmo que aquilo não seja algo quimicamente nocivo. Entendeu? Então, muito cuidado. Se você pode jogar com esse padrão, então vamos jogar com o padrão, como eu digo para as pessoas. Joga pro bilhão, que na pior das hipóteses você fica milionário. Isso é uma metáfora, uma brincadeira, para você pensar assim, se eu consigo lidar com essa ferramenta, vamos lidar com ela para o bem. Ó, meu querido, você vai ficar curado. Na pior das hipóteses, você vai melhorar 70%, 80%. Mas eu nem coloco isso para o paciente, porque daí ele fica esperando a melhora e não a cura. Você tem que entender essa jogada. Se você joga para cura, você tem muito mais chance. Se você joga para melhorar, você não tem chance de cura. Entendeu? Zero. Até porque, por exemplo, isso também é um padrão de crença, Claro. um molde, né? Então, eu penso que aquilo vai me fazer bem. A proteína lá na nossa célula, ela vai se moldar para que aquilo ali seja compatível, né? Exato. Então, toda a resposta física, bioquímica do corpo vai ser modulada conforme esse padrão de pensamento. Então, quando eu boto na minha cabeça que eu tenho algo que não tem cura, você realmente não vai se curar. Não. Mesmo que você receba um tratamento correto, um nutriente correto, o que for, não vai funcionar, porque o teu corpo, as tuas células estão programadas para que aquilo ali não funcione, já que você criou uma verdade absoluta, de acordo com o que você ouviu, geralmente de alguém que para você é autoridade naquele assunto, de que aquilo ali não tem solução. E daí você fica preso nesse padrão. Então, infelizmente, é uma das crenças mais comuns também. E é uma crença muito forte. Foi o que a Cris falou. Não importa quem seja, com a ferramenta que tenha. Se você acredita que não funciona, não vai. Literalmente, o seu corpo não vai ter uma boa relação. Gente, o processo de cura, ele não vem exatamente do que é feito com você, mas sim como você entende, o seu corpo entende aquilo. Se o meu paciente fala, doutor, eu tenho muito medo que mexa no meu pescoço e manipule, eu não manipulo ele. Por mais que eu acredite que a melhor técnica seja essa, por mais que aquela técnica seja eficaz, eu busco outras alternativas que aquele cliente aceite. Isso é comprovado pela literatura, isso é comprovado. E existem evidências que mostram que o paciente precisa estar a aceitar, a sentir que aquilo faz bem para ele. Entendeu? Então, você tem que acreditar sim que aquela conduta vai lhe fazer diferença. Crer que tem cura, isso a gente tem que ter um pouco de bagagem. Porque assim, se eu não entendo do meu problema, não tenho conhecimento sobre o meu problema, como eu vou acreditar que ele é possível curar? Fica difícil, fica muito difícil. A mesma coisa em relação ao dinheiro, como a gente falou. Se você não acredita que várias pessoas tiveram sucesso sem roubar, sem enganar, sem herdar, você não tem como se libertar disso. Sobre a questão da dor não ter cura também, né, do crer que aquilo ali tem e o conhecimento, uma das coisas que os estudos científicos usam sobre dor é o ensino sobre dor, né? Essa é mais uma prova de que os estudos validam que, às vezes, o paciente precisa de ensino sobre a dor. E isso tá lá como algo que tem ferramenta respaldo. de tratamento científica, ensino sobre dor. Bom, se ensinar uma pessoa sobre dor faz diferença, então a crença dela é fundamental. Mais uma vez, a fé funciona. Mais uma vez, não é só sobre ciência, sobre literatura, sobre evidência, e sim sobre o que a pessoa acredita. E o próprio artigo científico diz isso, né, gente? É bem colocado. Infelizmente, é uma martelada na literatura científica. Mas vamos lá. Vamos para outra crença muito importante. É sobre relacionamento, né? Inúmeras crenças sobre relacionamento. Eu acho que essa é uma muito importante, né, amor? Eu acho que a principal é as pessoas têm um padrão, muitas vezes pelas histórias de família, que foi aquilo que a gente comentou no quadro anterior, sobre depois que casa tudo muda. Como se isso fosse ruim. E na verdade é muito bom, porque é um amadurecimento, é um desenvolvimento, é um nível de unidade, de intimidade que as pessoas deveriam ter e que hoje elas não têm mais a referência de como realmente é um casamento legal. Exato. Né? Hoje tem muitos gurus que falam muitas coisas, né? Sobre, por exemplo, depois que casa só o homem é responsável, só a mulher é responsável, né? Homem não pode lavar a louça porque senão vai dar energia feminina nele. Gente, isso é proatividade, é o básico, né? Se a sua mãe não te ensinou isso, é o básico de higiene e respeito. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, a gente tem que cuidar porque hoje se criou um mercado muito grande em cima dessa questão do relacionamento de casal. E as pessoas complicaram uma coisa que é extremamente simples. Eles criaram, vamos dizer, os gurus que a Cristina colocou, criaram vários problemas dentro do relacionamento que de fato não são problema ou não deveriam ser vistos como tal para te vender uma solução. E aqui é uma crítica realmente, tá? É o que a Cris falou. Quando você casa, quando você junta um ser a outro ser, e não somente conexões carnais, sexo é importante, mas não é o principal. Quando você une dois seres, eles já são por si só completos.
Eles vêm com bagagens. Então, se eu aprendi que o meu lar tem que ser organizado, tem que ser limpo, eu vou me doar a isso, sendo homem ou mulher, tendo que varrer um chão, tendo que lavar louça ou não. Então, isso vai num comum acordo do casal também. Ninguém precisa lhe vender uma ideia em cima disso. Não, o homem tem que prover para casa. Todos têm que fazer um trabalho para que a sua existência, a existência daquela outra pessoa, seja confortável, seja separado ou seja junto. Você tem que estar pleno num relacionamento. Equipe, né? É um trabalho em equipe. É uma equipe. Não à toa que o casamento ele é uma sociedade quando a gente olha juridicamente falando. Não é uma competição, é uma cooperação. Exato. E hoje as pessoas elas perderam esse senso e ficam competindo dentro de casa para ver quem tem razão, para ver quem tá certo. Muito provavelmente alguém aí tá vendo o vídeo e tá pensando, meu Deus, eu faço tudo isso. Né? Principalmente para ver quem tem razão. Essa história de que a mulher tem sempre razão. Exato. Evita a briga. Mas assim, às vezes é necessário também uma conversa mais rígida, uma conversa de... o casamento, ele precisa de um ambiente seguro para que a gente possa trazer a verdade, para que a gente possa trazer uma crítica, para que a gente possa trazer um elogio. Porque se a gente não tem um espaço seguro para conversar dentro de um lugar onde a pessoa está ali para te amar pelo que você é, com a tua luz e com a tua sombra, com os teus defeitos, que outro espaço você vai ter para ser quem você realmente é? O casamento é esse local. E o casamento é a instituição, uma das instituições mais poderosas que a gente tem na Terra, justamente porque é onde dois seres humanos, eles aprendem por espelhamento, por relacionamento, por crescimento, por conversa, por diálogo. E quando a gente tem essa abertura, essa postura de conseguir olhar um para o outro, ver os defeitos e as qualidades, tá ali por inteiro, independente de tudo isso, tá me emocionando. A gente consegue transformar as coisas, a gente consegue superar qualquer desafio, a gente consegue passar por cima de qualquer adversidade que vem. Por isso que eu diria que é justamente uma das instituições mais atacadas. Vamos falar de seguinte forma, pessoal. Casamento é um tema para o vídeo do podcast seguinte. Porque seguramente tem muita coisa sobre falar sobre casamento, sobre relacionamento de casal. Então a Cris na próxima vai trazer só sobre casamento, sobre questões de conflitos que são comuns e como curá-los. Agora vamos falar da reprogramação, amor, dessas três crenças. A gente consegue fazer, pessoal, as três numa abordagem só, acredito eu aqui, tá? Como que você reprograma um padrão? Primeiro você tem que tomar o conhecimento de que aquilo não é verdadeiro. Né? Então, se eu vi o meu avô a vida inteira dizendo que quem tem dinheiro roubou, eu vou acreditar que é. É só um exemplo. E aí eu vejo uma pessoa, outra pessoa, vejo as histórias. Cara, eles não roubaram. Você começa a tomar conhecimento. Ó, esse aqui ele empreendeu, esse aqui ele fez assim, ele investiu assado. Então você tomar o conhecimento e depois você criar uma história afirmativa que torne verdade dentro de ti. Então nós vamos agora criar juntos aqui, nós vamos desenhar, nós vamos falar sobre e você repita dentro de você. Você repita. Se você quiser, você pode falar em voz alta, tá? Então nós vamos fechar os olhos, a gente sempre fecha os olhos, pessoal, porque isso ajuda a se concentrar, a trazer atenção para o teu ser, afirmando, criando um enredo, uma história para reprogramar que dinheiro é uma coisa que só quem adquiriu, enganou alguém e roubou, que dor não tem cura, não tem processo de cura, uma história que corrija esse vetor, esse padrão, e de que depois do casamento tudo muda e você não vai ter a vida prazerosa, ou animada, ou alegre que você gostaria de ter, tá? E a gente vai trocando essa história um pouquinho cada um, tá bom? Nada disso aqui, pessoal, é programado, tá? A gente cria aqui um texto base e todo o resto é feito dentro do próprio vídeo, tá bom? Peço agora então que você feche seus olhos e ouça com bastante profundidade e atenção, e se você sentir bem, repita para você a história que a gente vai contar, que a gente vai construir junto para a reprogramação dessas crenças. Nem eu nem a Cristina temos essas crenças, mas vamos tentar ajudar você a reprogramar esses padrões, tá bom? Você quer começar hoje? Pode seguir. Primeiro sobre dinheiro, pessoal. Centre no seu corpo, na sua respiração, acalme sua mente, seu espírito, ouça com atenção e repita para você. Hoje eu acredito que o dinheiro sim, ele é necessário, que é fundamental para a existência na Terra, que é fundamental para que eu possa ter saúde, para que eu possa ter segurança, para que eu possa prover para meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, para que eu possa prover até mesmo para pessoas que eu não conheço. É necessário sim o dinheiro. Eu não vivo para ele. Ele não é a ferramenta que me faz, ele não é o que eu desejo. Eu
preciso dele sim, para fazer a mudança nas pessoas e na vida à minha volta. E o dinheiro ele vem para mim com natureza, com leveza, com transbordo, com alegria, fruto da minha doação ao próximo, fruto da transformação que eu crio nas pessoas com aquilo que eu sei, com aquilo que eu aprendi, que nada mais é do que uma mensagem de Deus para mim. Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, todos os desafios que eu tive, tudo isso é fruto da vontade do divino para que eu possa tocar as pessoas. Independente se eu vendo um carro, independente se eu ajude na dor e no sofrimento, aquilo que eu faço transforma a vida das pessoas e o dinheiro vem a mim com leveza e na quantidade e no momento em que eu preciso. O dinheiro ele é limpo, o dinheiro ele não é sujo, ele é limpo, ele é verdadeiro. O dinheiro ele é necessário para transformar a vida das pessoas. Todas as pessoas que de fato se comprometem com o propósito têm dinheiro de uma forma honesta, de uma forma justa, de uma forma respeitosa, na quantidade e na necessidade que tem para ajudar o próximo. Ele é só uma troca, gente. Nada mais. Hoje, quer continuar? Pode falar. Hoje eu sinto que eu não tenho mais dor, que a dor do meu corpo ela não é mais um problema. Hoje eu entendo que a dor que eu tinha, a limitação que eu tinha, a queixa no ombro, na cervical, na lombar, ela é apenas uma ferramenta de evolução do meu ser divino para que eu possa aprender e conectar com outras pessoas. Que sim, toda dor tem cura, pois desde sempre eu nasci curado. Eu nasci sem queixa, sem limitação, sem problema. Eu nasci feliz, alegre, como uma criancinha pequenininha. Então o corpo, ele pode sim se curar, ele tem ferramentas que todo dia se curam. E se hoje eu sinto uma dor, uma limitação física, seguramente o Criador ele irá me conectar com as pessoas que têm o conhecimento para que eu possa transmutar a minha ideia, transmutar a forma com que eu penso, libertar a minha mente, libertar o meu corpo e reparar o tecido que está me doendo, seja o meu joelho, meu quadril. Toda dor tem cura, todo corpo tem cura, tem reparação, tem um equilíbrio máximo. E independente de quão difícil seja o meu quadro, de quão grave seja, até mesmo cirúrgico, existe alguém no plano terrestre, guiado pelo Senhor, que pode de alguma forma modificar o meu estado de saúde. E mesmo que essa dor ela permaneça por anos e anos, contanto que isso me ensine, me aprenda, me transforme num ser divino evoluído, no final tudo fará sentido. E nada mais, nenhuma dor, nenhuma limitação de fato será um problema. Será apenas uma dádiva divina para que eu possa evoluir. A cura é algo leve e natural. A cura é algo que acontece de forma automática, quando a gente se corta, quando a gente se queima, quando a gente tem qualquer desequilíbrio dentro do nosso corpo. A cura é um mecanismo automático de reparação do nosso corpo. E ela já acontece. E quando a gente olha os relacionamentos, quando a gente olha o amor, se para você o amor doía, a partir de agora a gente começa a experimentar que o amor ele não precisa doer, ele não dói mais. O amor ele pode ser leve, ele é leve. E você pode ficar curioso para experimentar essa sensação, para se divertir, para dar uma risada, porque o amor, ele é o nosso estado de nascença, ele é o nosso estado de espírito, de presença. Ele vem desde quando a gente olha um céu lindo ao nosso redor, ou ouve um passarinho cantando, ou quando a gente consegue ver a outra pessoa com seus desafios e sentir compaixão por ela. O amor é o que une as pessoas, é o que faz a humanidade ser melhor. O amor é justamente algo que pode salvar a gente de toda uma escuridão, de todo um sofrimento. E é um amor por si próprio, um amor em respeitar suas histórias e se acolher, um amor que também é pelo outro. Agora eu quero que você afirme para você, caro seguidor que está nos ouvindo, afirme para você que sim, é possível ser muito rico, se necessário for, sem ter que roubar, sem ter que enganar, sem ter que herdar, sem ter que ter nenhuma limitação ao dinheiro. A riqueza financeira mesmo, monetária, ela é sim uma possibilidade para todo mundo quando está alinhada ao processo divino, ao propósito divino. Então aceite que sim, dinheiro faz bem e é necessário, porém não é ele que faz de você quem você é. Entenda que sim, é possível viver totalmente sem dor. Diga para você, eu posso me curar, eu estarei curado, eu estou curado, eu estou no processo de cura. A cura ela existe, o corpo não precisa sofrer com dor. E afirme para você que a união de um casal, um homem e uma mulher, dois seres divinos, formando uma família, formando laços de união, é aquilo que Deus quer para todos nós.
É essencial que você se una, é essencial que você se relacione, é essencial que você contribua com o seu parceiro, com a sua parceira. Isso tudo melhora após o casamento. Não existe nada que dê para viver de dificuldade que não possa ser resolvido em família. Isso. Que sua vida seja abençoada com essas 3 crenças e essas modificações. Tudo de bom para vocês, pessoal. Até o vídeo da semana que vem. Acompanhe o podcast com a doutora. Foi um prazer. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E já manda para aquela pessoa que tem essas crenças.